chatear aqui, mas meu amor é tão bom. Tô tão carente do seu chateado, tão dependente desse bem bom. Venha chatear aqui, mas meu amor é tão bom. Sentir o toque do teu beijo sanfonado, teu abraço zabombado na doçura do bombom. Sentir o toque do teu beijo sanfonado, teu abraço zabombado na doçura do bombom. No passo dessa dança a gente não se estressa, a gente não tem pressa, vai pedindo bis. E no salão da vida vai dançando shot, procurando mote pra viver feliz. O shot é bom no pé da serra, do interior na capital. Quem aprendeu nunca mais erra, em qualquer canto dessa terra é dois pra lá e dois pra cá. O shot é bom no pé da serra, do interior na capital. Quem aprendeu nunca mais erra, em qualquer canto dessa terra é dois pra lá e dois pra cá. Aqui, mas meu amor é tão bom. Tô tão carente do seu chateado, tão dependente desse bem bom. Venha chatear aqui, mas meu amor é tão bom. Sentir o toque do teu beijo sanfonado, teu abraço zabombado na doçura do bombom. Sentir o toque do teu beijo sanfonado, teu abraço zabombado na doçura do bombom. No passo dessa dança a gente não se estressa, a gente não tem pressa, vai pedindo bis. E no salão da vida vai dançando shot, procurando mote pra viver feliz. O shot é bom no pé da serra, no interior, na capital. Quem aprendeu nunca mais erra, em qualquer canto dessa terra é dois pra lá e dois pra cá. O shot é bom no pé da serra, no interior, na capital. Quem aprendeu nunca mais erra, em qualquer canto dessa terra é dois pra lá e dois pra cá. Dançando um shot desse, a gente não se estressa, não tem pressa. E dançando com uma Carolina com K, cheirando seu cangote, aí é que eu não quero parar. No período junino, a Universitária FM aumenta o espaço para a divulgação da música gonzaguiana. Forró para todos, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Entrevistas, agenda de shows e o melhor do forró, shot e baião. Produção Miriam Leite, apresentação Hugo Martins. Forró para todos, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, na Universitária FM 99.9. 11h30. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Hoje é 6 de junho de 2018. São 11h30 e começa agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook, pela página Universitária, 99 Universitária, pela página da Marco Zero Conteúdo. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Todos os direitos sociais que foram conquistados pela população brasileira são fruto da participação popular. As ruas são importante termômetro para os governos por representarem a força do povo em momentos decisivos na história do Brasil. E são um espaço fundamental para a democracia. Em maio passado, tivemos a greve dos caminhoneiros e neste mês de junho completam 5 anos do que ficou conhecido como as Jornadas de Junho de 2013. Por isso, precisamos entender o que dizem as ruas neste momento.
Para discutir o assunto, estamos com o historiador e professor da pós-graduação em Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini. Bom dia, Mondaini. Bom dia, Paula. Bom dia, Laércio. Bom dia, Edivaldo, os ouvintes e aqueles que assistem o programa pela internet. Também estamos com o presidente do Sindicato do Comércio Informal e militante do MTST, Edivaldo Gomes da Silva. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos. Bom dia, Laércio. Bom dia que está fazendo a mesa aqui. E vamos embora. E também na bancada comigo, fazendo a entrevista, o jornalista da Marco Zero Conteúdo, instituição parceira do programa Fora da Curva, Laércio Portela. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula, Mondaini, Edivaldo, os ouvintes que nos ouvem aí nas rádios, nos carros pela cidade e os internautas no Facebook. Bom, a população brasileira tem um histórico de participação política, Marco. Para a gente entender o hoje, como se comportaram as ruas no contexto do golpe civil-militar de 64. Vamos fazer um resgate histórico aqui para entender um pouco o hoje, né? Bom, vou falar apenas do imediato pré-64, né? Porque senão a gente faria aquilo que é um vício dos historiadores, que é retornar ad infinitum no tempo. No imediato pré-64 foram duas grandes movimentações, uma dos setores conservadores da sociedade e um dos setores progressistas. Eu me refiro aqui, de um lado, às marchas da família com Deus pela liberdade, que aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, em outras cidades, que reuniram, à época, cerca de 1 milhão de pessoas. As cenas são hoje, há muito tempo, disponíveis, né? E hoje facilitadas no acesso ao YouTube. E de outro lado, o famoso comício da Central do Brasil, que acontece em 13 de março de 1964, que reuniu em loco o presidente da República e as principais lideranças trabalhistas e comunistas da época, em que o presidente João Goulart assinava, na verdade, uma série de leis que faziam parte desse projeto de reformas estruturais, reformas de base, era o termo utilizado na época. E esse comício reuniu cerca de 300 mil pessoas, ou seja, as ruas ali já mostravam claramente uma disparidade entre aqueles que se dispunham a sair às ruas em nome do resgate da ordem, do fim da República Sindicalista, do afastamento da possibilidade do Brasil se transformar numa nova Cuba, e aqueles que defendiam um conjunto de leis claramente progressistas, como, por exemplo, a regulamentação da remessa de lucros posterior, reforma agrária, entre outras leis que atingiam no cerne os interesses do imperialismo estadunidense e das forças latifundiárias existentes no país. Uhum. Eu vou fazer aqui um salto aqui, sob pena de fazer um anacronismo, mas é preciso fazer essa ponte e depois, no decorrer do programa, eu retorno àquilo que aconteceu, na verdade, entre 1984 e 2016, né? Ou melhor, 2013. Vamos pegar o caso das chamadas jornadas de junho. Comparando o que acontece no Brasil de 2016 para cá, é gritante a diferença em termos quantitativos de pessoas que tomam as ruas defendendo as bandeiras do conservadorismo e até mesmo do autoritarismo na sociedade brasileira. Como exemplo, as manifestações de apoio ao impeachment da presidente Dilma e favoráveis à prisão do presidente Lula, né, de um lado, e as manifestações que foram lideradas pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. É gritante a disparidade em termos numéricos das duas manifestações. Eu finalizaria fazendo também uma analogia entre a capacidade de mobilização, de organização e de parada do Brasil levada a cabo há poucos dias pelos caminhoneiros. Comparando com aquele que eu considero o movimento social mais expressivo de 10 anos para cá. Sem desconsiderar o MTST,
é aquele movimento que consegue parar as ruas, travar as ruas, com uma capacidade impressionante de trazer às ruas os setores mais marginalizados, né? Os setores mais subalternizados da sociedade brasileira. Né? O MTST tem essa capacidade de parar a Avenida Paulista, né? Sob a liderança de Guilherme Boulos. Tem essa capacidade em alguns outros estados, principalmente São Paulo, mas também em Fortaleza, em Recife, né? Em outros estados com menor expressão. Mas nada comparável com aquilo que os caminhoneiros conseguiram fazer. Né? E as bandeiras de luta do MTST são muito diferentes das bandeiras de luta que transpareceram na greve dos caminhoneiros. O MTST faz uma disputa legítima por uma nova cidade, não apenas uma questão moradia. Edivaldo evidentemente pode falar muito melhor do que eu sobre acerca dessas bandeiras, mas é um projeto de outra cidade. Né? Enquanto o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, greve ou lockout, já que estavam envolvidos diretamente grandes empresários com proprietários de grandes frotas, que defendiam no limite, né? Isso foi se tornando hegemônico até mesmo por parte da mídia na hora de mostrar essas imagens, as reivindicações por queda do governo Temer, estou de acordo, e intervenção militar, o que é alguma coisa que devemos afastar com todas as forças do nosso horizonte atual. Sim. Edivaldo, como é que vocês do MTST analisam esse contexto atual, essa articulação, essa mobilização? Semana passada houve, né, a realização do Dia Nacional de Protesto, né, juntando a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Como é que vocês avaliam? A gente avalia porque as ruas são os espaços disputados, tanto o MTST como o Sintrace. Mas, como nosso amigo falou, por mais que os movimentos sociais eles vão para as ruas, se o povo não tomar para si, a sociedade tomar para si, e também ia dar muito mais impacto, ia fazer muito mais efeito. O caso dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram e pararam mesmo, certo? Porque com seus caminhões lá pararam e foi 10 dias de travamento, certo? A gente vai às ruas, sim, reivindicar com o Povo Sem Medo, o MTST, o sindicato começou a mal se entrassem, certo? Porque as ruas é a maneira de provar a democracia, certo? Porque se o sapato aperta, a gente não grita, ninguém vai saber que está apertando, certo? A mesma coisa é as ruas. Eu acho que o movimento sociais que faz hoje em dia no Brasil, certo? Ele poderia fazer igual os caminhoneiros, mas só que não tem essa capacidade. Em que sentido? Por mais que a gente trava uma via, certo? Com pessoas ou queimando pneu, sempre vai usar a força policial, tá entendendo? Para tirar de toda maneira. O caso dos caminhoneiros foi diferente. A diferença de a pessoa botar 500 caminhões numa rodovia e chega lá e mandar tirar. É só os caras pegar a chave e dizer que vai tirar, e quem vai tirar? Vai levar na cabeça os caminhões? Vai tirar o exército para tirar? Certo? Há uma diferença muito grande que ele falou. A gente leva o povo à rua, leva um momento social para a rua, chama o povo, certo? Porque às vezes o povo reclama, mas não vai reivindicar, certo? Eu acho, se a população em si me faz me lembrar na época de quando o povo foi à rua para a tirada de Fernando Collor, a gente vê que usou a juventude, certo? E tirou. Mas só os movimentos sociais, ele não vai fazer efeito. Como faz? Vai fazer efeito? Vai. Certo? Que a gente está reivindicando moradia, trabalho, certo? Mas em termos nacional, se fizesse igual os caminhoneiros, eu acho que esse governo não está nem poder mais. Se o povo fosse para a rua mesmo, tá? Mas o povo não vai, né? Só vai a gente que faz o movimento de rua. Eu acho que tem até uma diferença aí, o Edivaldo falando, eu acho importante o tratamento que o Estado dá para as reivindicações, né, para os grupos que estão na rua, né? Você vê o cuidado que o governo teve, embora anunciou que as forças federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Forças Armadas iam estar na rua desbloqueando as estradas. Isso, na verdade, não aconteceu da maneira que foi anunciado, né? Houve um cuidado muito grande.
E ao contrário do que acontece quando os movimentos sociais que fazem reivindicações progressistas vão para as ruas. Eu acho que isso é, né? Edivaldo está aqui do MTST, a gente vê, eu já fiz algumas coberturas na rua, em bloqueios realizados pelo MTST, a postura da polícia, a postura do Estado é bem diferente, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante de a gente fazer essa diferenciação. Como é que está agora nesse contexto de retirada de direitos, Edivaldo? Como é que vocês estão vivendo, sofrendo essa repressão aos movimentos sociais? Eu posso falar por MTST e também pelo Sintrace, porque é um dos movimentos aqui em Pernambuco que sofre represália diretamente, certo? Porque quando a gente faz ocupação, a polícia ela vem para prender e para tirar. Não vem nenhum direito que a gente tem, que é a moradia, certo? E dentro do Sintrace, dentro do comércio formal, a gente vê que a gestão hoje que preside o governo do estado com a prefeitura do Recife, de Jaboatão, onde a gente faz luta, ele oprime o trabalhador. Ele não chega assim para organizar, dar solução ao trabalho, mas ele quer tirar, certo? A gente vê que é muito dificultoso. A gente que faz luta mesmo, a gente mesmo somos discriminados por uma coisa que é legal da gente, é o trabalho, tá lá conseguindo entender o trabalho, seja formal e informal, e ele quer ter esse direito, tá entendendo? Eu também, muitas vezes somos ameaçados até de morte, porque lutamos pelo direito. Quer dizer, não vivemos num país mais democrático, mas um país ditador. Embora que pela aparência nacional, mundial, parece ser democrático. Mas se a gente vê qualquer protesto hoje em dia que a gente fizer, ou de qualquer categoria, bancário, se o bancário mesmo chegar, fizer um protesto, fechar a principal ali com o seu direito, ele vai lá e mete choque e tira. Tá entendendo? A gente acha muito dificultoso hoje em dia para fazer movimento de rua, certo? Principalmente o trabalho, certo? A gente trabalha muito nesse contexto aí, porque a gente, quando é fazer um protesto, a gente não avisa a polícia militar, não avisa ninguém, não. A gente faz, queima pneu e faz mesmo, porque sem for avisar, está lá com a polícia para evitar. Quer dizer, se for fazer do jeito que eles querem, nunca vai dar resultado, tá entendendo? Sempre vai ser ao contrário o que o nosso objetivo, que é o trabalho. Mondaini, o que é que une essas jornadas, une e separa as jornadas de junho de 2013 a essa greve dos caminhoneiros? Você estava falando há pouco sobre intervenção, né? Houve também uma reivindicação por intervenção militar, né? Olá, as jornadas de junho representaram um momento de virada das ruas na história recente do Brasil. Se a gente pensar nos principais movimentos que aconteceram já no período de redemocratização ou de reliberalização do país, eu estou pensando aqui, 1984, né, os comícios das diretas já, e que reuniram milhões de pessoas nas várias praças do Brasil, né? Naquele momento havia, digamos, uma mistura, você não conseguia identificar claramente aquilo que hoje diferencia os protestos, as manifestações, que era a divisão entre bandeiras verde e amarelas e bandeiras vermelhas. Nos comícios de 1984, o verde e amarelo e o vermelho se encontravam juntos, unidos. Era uma luta, né? Só, né? Assim, uma bandeira. Não era possível você perceber essa diferenciação. Os partidos de esquerda estavam lá. Né? Eu me lembro uma cena, eu estava no comício da Candelária no Brasil, e só depois eu fui saber que a Rede Globo teve que entrar em direto, porque não dava para omitir o que estava acontecendo, e só que tinha uma bandeira gigantesca do PCB, salvo engano, escrito legalize, alguma coisa do gênero, e foi foi na verdade uma grande armadilha para a Rede Globo, que teve que focalizar aquilo, né? Depois disso, os comícios do segundo turno, principalmente do segundo turno, eu também estava lá no comício da Candelária do segundo turno da eleição de 1989, comício do Lula, inclusive nós conversávamos aqui antes, foi cômico, entre aspas, né, o minuto final do depoimento de Lula ao juiz Marcelo Bretas, em que ele próprio
afirma ter participado desse comício que eu estou fazendo referência em 1989, no segundo turno na Candelária, no estado na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, claramente, digamos, as bandeiras vermelhas, eu estou falando aqui das cores das bandeiras no sentido simbólico, né, de representação política, do que essas bandeiras dizem respeito. Então, no comício de 1989, a hegemonia eram das bandeiras vermelhas, logicamente era a cor do Partido dos Trabalhadores. Depois disso, em 1992, a época do impeachment do presidente Collor, as cores eram verde e amarela, mas vejam, as cores eram verde e amarela, mas o espírito era vermelho. Quer dizer, a juventude que estava ali era uma juventude que se aproximava muito do que representava o Partido dos Trabalhadores à época. Lembrando, Mondaini, que um dos líderes do movimento era o Lindenberg, que hoje é senador pelo PT. Exatamente, o presidente da UNE à época era o Lindenberg Farias, e atual senador do Partido dos Trabalhadores. Rapidamente, depois disso, né, há um grande período, digamos, de esvaziamento das ruas, e o grande retorno se dá em 2013. E é em 2013 que se dá essa virada. Lembremos aqui, o início de 2013 se dá pela reivindicação do não aumento da passagem dos ônibus, e ali se encontravam agrupamentos minoritários dos partidos e organizações de esquerda que foram engolidos à medida em que as dimensões dos protestos, a dimensão aumentava. E é nesse momento exatamente em que o vermelho é engolido e o verde-amarelismo volta com força, já expressando um sentido que não é mais nem aquele de 1984, nem o de 1992. E aí é que começam, aos poucos, as bandeiras, as palavras de ordem, de defesa de algum tipo de intervenção, de resgate da ordem constitucional, entre outras coisas. 2013 é um marco de virada e que nos auxilia a visualizar o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 5 anos. Ou seja, para finalizar, uma clara virada conservadora do sentimento das ruas e, no limite, uma solicitação, uma demanda por uma intervenção militar. O Fora da Curva de hoje discute o que dizem as ruas neste momento. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com o historiador e professor da pós-graduação em Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini, com o presidente do Sindicato do Comércio Informal e militante do MTST, Edivaldo Gomes da Silva, e com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Laércio. Uma reflexão, com base no que Mondaini estava dizendo, e uma pergunta também. Você falou no caso, na época era o MPL, né, que o movimento do passe livre, que reivindicava, na verdade reivindica a taxa zero de passagem, mas reivindicava ali a redução de 30 centavos no preço da passagem. E aí eu pergunto o seguinte, para reflexão para os dois, inclusive para Edivaldo. A gente acho que vive uma coisa antagônica, que é essa tomada da rua pela direita, digamos assim, no momento em que você vê florescer no Brasil vários movimentos, atores sociais de esquerda, progressistas, mas que não têm, o MPL é um exemplo disso, mas que não tem hegemonias dentro dos partidos de esquerda. Eu vou dizer assim, o movimento feminista, muito importante, mas que não é um movimento hegemônico dentro dos partidos de esquerda, talvez o movimento mais importante que tenha surgido, inclusive que corta os outros movimentos, o MTST, embora tenha uma relação muito forte aí com o pessoal ainda é um partido menor no grupo da esquerda. Esses novos atores que vão surgindo, o movimento negro, o MTST, o movimento feminista, será que essa dificuldade de mobilização na rua não está associada aos espaços que esses novos atores sociais têm nos partidos maiores, entendeu? Quer dizer, será que não há uma necessidade de reflexão para os partidos de esquerda se abrirem mais a esses novos movimentos, né? É uma reflexão para ouvir a opinião dos dois. Faz sentido o que você está falando, né? Porque eu acho que, por mais que existem vários hoje movimentos sociais que de muitos anos atrás que não existia, né? Ele falou aí mesmo na época do impeachment de Collor, não existia tanto movimento social que existe hoje. E a bandeira vermelha e a bandeira amarela andavam junto, né? A gente vê que não dificulta, né? Mas se aproxima mais.
Tá entendendo? Hoje em dia existe o movimento social dos trabalhadores informais, existe o feminista, o LGBT, que naquela época não existia, hoje em dia é mais visível para todo mundo ver, certo? Mas não é questão somente dos movimentos sociais, é questão do povo, que eu acho que o povo em si, ele está dormindo. O movimento social, ele faz seu papel de ir às ruas, reivindicar, certo? Se for possível de ocupar, a gente ocupa. Se for possível de queimar pneu, a gente queima, para mostrar para a sociedade o que está acontecendo. É o caso hoje em dia, vê só. Hoje em dia, a gente vê que nessa falta de gás de cozinha, vou dar um exemplo, certo? Tem gente que está cobrando abusivo e ele tem capacidade de denunciar. Porque quando há denúncia, é mais fácil resolver, certo? É o caso do povo da rua. Se o povo não vai para a rua denunciar, espera só movimentos sociais junto ao povo, fica muito complicado, certo? Eu acho que se o povo ele se acordasse que está dormindo, tá entendendo? Não só de esquerda como de direita, porque quem lê esse golpe que deram aí, dizendo que ia mudar a economia do Brasil, votou há 40 anos atrás a ditadura militar, certo? Votou há 40 anos atrás que o pobre não tinha condições de ter um gás de cozinha. Votou há 40 anos atrás que o pobre não podia ter carro. Porque hoje o carro tem pobre, hoje o pobre tem carro, mas não pode dar com ele, porque o preço da abusiva é muito grande, da gasolina, mas o povo não vai pra rua. Tá lá o Sintrace queimando pneu, reivindicando trabalho, mas tem muitos trabalhadores que estão trabalhando e que estão na rua, certo? Tem um movimento feminista aí que está fazendo protesto, mas as mulheres, certo? Por ser feministas, não vão pra rua reivindicar o seu direito. Certo? Porque por mais que o movimento ele faça seu papel, mas que a população tem que fazer o dela também, ir para as ruas e reivindicar e cobrar, certo? Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, o que eles estão precisando, certo? O que está de errado. Por mais pode ter 10 movimentos sociais, mas se o povo se juntar, um exemplo, eu faço parte do Sintrace. Quantos trabalhadores informais tem dentro de Pernambuco? Quantos tem? Não sei, eu queria saber. Tem um bocado, não tem? Eu queria saber. Tem um bocado. Pelos cadastros, mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Imagine se o Sintrace, pessoal, vamos reivindicar sobre o comércio informal. Se todos os trabalhadores do comércio informal fechassem o seu estabelecimento e fossem pra rua e dar efeito, eu não ia. Mas não, a gente chama, só vai 30. A gente chama, só vai 40. O que hoje em dia tá faltando é o povo se acordar. Até mesmo que faz movimentos sociais. Porque você pode ser o líder dos movimentos sociais, chamar o povo, o povo não ir. Tá entendendo? A diferença de juntar milhões de pessoas na rua com um só objetivo. Vamos dar uma solução para o Brasil, tá entendendo? O que eu estava falando, até para ouvir a opinião de Mondaini, é que, por exemplo, eu acho que um segmento que cresceu muito do ponto de vista de organização, de base, é esse que está todo relacionado aos direitos da cidade. Exatamente. Moradia, o direito à proteção às mulheres, né? Exatamente. Segurança, uma cidade protegida de segurança para as mulheres, quer dizer, houve um crescimento nesse movimento de direito à cidade e, de certa forma, a organização dos partidos de esquerda não acompanharam. Esses movimentos ainda não são hegemônicos ou não tem tanta voz dentro dos partidos. Uma opinião aqui para o debate. Lécio, tem muitas dimensões a tua pergunta. Eu me limitaria a 2 dimensões em função do tempo. A primeira, a forma partido se encontra em crise, né? É uma crise que remonta aos anos 80, né? E sem nenhuma sinalização de reversão, né? E é uma crise mundial. E é uma crise mundial que chegou ao Brasil. Né? Agora, lembremos que partido político é uma invenção das esquerdas. Porque a direita, os setores conservadores, burgueses, já tinham o Estado, que é o melhor... É o partido mais organizado que existe. Mais forte, né? Mais forte que existe. Então, afirmar que a forma partido se encontra em crise é uma péssima notícia para os setores progressistas da sociedade. Né? É lógico que a crise do PT acelera, potencializa essa crise da forma partido. Por um lado, isso. Por outro lado, existe uma multiplicação impressionante de coletivos, organizações que lutam por questões específicas, seja no recorte de classe, seja no recorte identitário. Não é? Isso é um fato positivo. Só que no momento em que a gente vive, não é, a mobilização dos setores conservadores
ela é orgânica, então é tão orgânica quanto a mobilização desses coletivos novos, que vêm novos, nem tão novos assim, mas que vêm se multiplicando. Então, não há espontaneísmo da parte dos setores conservadores. Sim. Existe uma organicidade muito clara, muito evidente. E os outros, e uma organicidade que sempre foi característica dos movimentos e organizações, coletivos existentes. Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje talvez pela primeira vez nessa história recente do país, esses setores conservadores se utilizarem das mesmas estratégias e táticas que os setores progressistas vêm utilizando desde o século XIX, né? Então, a luta se torna muito difícil, né? E talvez seja necessário um bom tempo, uma década, né? Para que isso que acontece de maneira fragmentária na sociedade brasileira, essa multiplicação, leve a uma organicidade entre esses diversos coletivos. É como se existisse uma miríade, né, desses movimentos, né, que vem surgindo em parte muito grande em torno da questão urbana. Sim. Né? Quer dizer, o foco da luta hoje no Brasil se deslocou do meio rural para o meio urbano. É aqui que se encontram as grandes tensões sociais, e isso porque no campo, que me perdoem aqueles que ainda acreditam nisso, no campo a questão está decidida. E está decidida devido à vitória retumbante do agronegócio sobre o projeto de agricultura familiar, que sempre fundamentou, sempre foi bandeira do MST. Olha, diante do cenário, a gente está já chegando ao final do programa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês fazerem uma avaliação final. Diante do cenário eleitoral, vamos pensar agora expectativas. Lula preso, a direita ainda aparentemente sem candidato, as pesquisas de intenção de voto indicando Bolsonaro como, né, primeiro nas pesquisas. Ontem a gente teve a notícia na Câmara dos Deputados que houve a criação de um manifesto por um polo democrático, né, que para criar um canal de diálogo com pré-candidatos e consolidar um grupo de oposição a candidaturas consideradas por esse grupo como radicais, entre eles a direita Jair Bolsonaro, Ciro Gomes aí, né, meio sem... Bom, para eles é radical também. Guilherme Boulos e Manuela Dávila. Então, como é que vocês analisam... E Ciro Gomes também. E Ciro Gomes também. E como vocês analisam, então, as ruas ainda vão se posicionar de forma decisiva? O que a gente pode observar desse cenário das eleições? A respeito, eu sempre digo que a esquerda deve mais se unir. Fica a analisar. Se a esquerda hoje, a esquerda sendo de esquerda, ela se unisse, certo? Deixasse um pouco a vaidade do poder, olhasse mais para o povo. Porque essa briga aí, essa classe aí, a gente só que se ferra o povo. O povo, o eleitorado é que dança nisso aí. Se ela se unisse em si, o máximo candidato, esse é o candidato de esquerda. Eu penso assim, certo? Ia ter muito mais resultado. E a respeito, se a gente for analisar, do Guilherme Boulos, eu acho que a direita está preocupada sim. Porque se for analisar, Lula preso, ele é um perigo para a direita. E ele solto mais ainda. Porque existe o eleitor que vota no PT, sempre eu digo isso. Isso é em qualquer debate. Tem o eleitor que vota no PT e tem o lulismo. Certo? E a direita sabe que o lulismo, ele é mais forte. Ele é mais forte. Quem são o lulismo? São a classe que, na gestão do Lula, ele ajudou muito. Isso aí não falo na capital, não. Estou falando nos interior, nos sertões aí. Certo? Levou água para o povo, deu comida. Ele fez muita coisa, Lula. Certo? E existe o lulismo em si. Tá entendendo? Por mais que a maioria da mídia, certo, acha que o Jair Bolsonaro, ele é a solução,
Eu acho que a campanha dele, com sinceridade, eu digo sem medo de errar. Eu posso estar até errado, certo? Mas eu acho que a campanha dele ele não vai a lugar nenhum. Porque a esquerda, eu tenho certeza que se vir essas trazendo aí, se a gente for pra rua, se a esquerda em si mesmo for pra rua, não dividida, se a esquerda vão pra esquerda, eu acho que vai dar solução, tá entendendo? Eu acho dizer que a direita, ela pode... Eles estão com medo, a direita está com medo, que eles sabem que eles estão no poder hoje em dia porque deram um golpe. Não deram um golpe, não foi para olhar a sociedade pobre, para dar solução na economia do Brasil. Eles deram um golpe porque já é costume da direita dar o golpe. A gente vê, eles deram... Né, foi eleito, na época, presidente. O homem passou por 7 cirurgias e morreu. O vice dele, de Collor, quem era o vice de Collor? Quando levou o impeachment, quem era o vice? A direita. A direita não tem. Principalmente o PMDB, o MDB, ele não tem força para eleger um presidente. E eles vão fazer de tudo para ficar no poder, vão. E se brincar, viu? É que nem o companheiro Robinho fala. Se tiver eleição. Se brincar, se tiver eleição. Mondaini. Bom, entendam que a minha fala é a fala de um pessimista convicto, né? Em primeiro lugar, as esquerdas unidas não têm força suficiente para barrar um golpe e talvez eleger um candidato nas eleições presidenciais que esperemos aconteça, não é? O manifesto que foi lançado na Câmara dos Deputados, a que tu fez referência, Paula, marcam, digamos, elevam o meu nível de pessimismo, porque eu ainda alimentava a expectativa de que seria possível algum tipo de, não é aliança, mas algum tipo de acordo que garantisse a realização das eleições de 2018 num clima de debate civilizado. Esse manifesto fecha as portas a esse tipo de entendimento, à medida em que situa como candidaturas radicais, de um lado Jair Bolsonaro e de outro lado Manuela Dávila, Guilherme Boulos e Ciro Gomes. Trancam as portas, e é com muito pesar que eu vejo que um dos líderes desse manifesto é o senador Cristóvão Buarque. Uma ultimíssima observação em função do tempo, por mais que Guilherme Boulos tenha as minhas simpatias, o candidato mais perigoso para as classes dominantes, mais perigoso para o capital financeiro, hoje no Brasil, chama-se Ciro Gomes. E esses setores conservadores da sociedade brasileira sabem muito bem disso. As propostas que Ciro Gomes vem apresentando em relação à reforma tributária mexem diretamente na privataria, mexem diretamente no enriquecimento levado a cabo por meia dúzia de famílias no nosso país. Então está explicado por que ele está sendo considerado radical, né? Por esse grupo aí, sim, do manifesto. Porque ele não, na verdade, ele não é um radical, mas tem um projeto claro, né? Então eu finalizo dizendo o seguinte: dessas últimas pesquisas que foram veiculadas agora na segunda e terça-feira, início da semana, a notícia ruim, muito ruim, é que Bolsonaro lidera em todos os cenários, no primeiro turno e no segundo turno. Essa é uma notícia muito ruim, e eu brincava com um grande amigo meu dizendo: você acredita que o inverossímil pode acontecer? É melhor você começar a acreditar o que pode vir a acontecer. Mas existe uma notícia boa, né? Na minha leitura, que é que em todos os cenários do primeiro turno, Ciro Gomes aparece em segundo lugar. Ou seja, existe a possibilidade de uma polarização entre uma candidatura que é uma candidatura vazia em termos programáticos, tosca, que é de Jair Bolsonaro, contra um candidato que tem programa,
tem projeto claro, visível. Ele defende isso em todos as suas aparições, em todas as suas manifestações. Saber o que virá a acontecer, se realmente esse grupo que assinou esse manifesto vai ter a capacidade de realmente formar um núcleo que, me perdoem, de democrático nada tem, né? Porque, na verdade, a palavra democrático se tornou um clichê, todo mundo... O partido símbolo da direita é o democrata. Né? Então, esse polo democrático, na verdade, é um grupo de centro-direita, né, que procura se distinguir de Jair Bolsonaro, mas que tem claramente um compromisso com os princípios neoliberais, manutenção da lucratividade do capital financeiro. Né? E que, infelizmente, eu vejo na lista de pessoas que assinaram esse manifesto, que elaboraram esse manifesto, 2 cientistas políticos que foram responsáveis, em grande parte, pela minha formação acadêmica. Eu falo aqui de Luiz Werneck Viana e de Marco Aurélio Nogueira, 2 gramscianos que foram muito importantes na história do pensamento político progressista no nosso país. Bom, então a gente vai finalizando o programa. Agradeço a participação do professor historiador Marco Mondaini, da UFPE. Agradeço a participação do presidente do Sindicato do Comércio Informal e militante do MTST, Edivaldo Gomes da Silva. Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. A gente está terminando o programa. Amanhã eu vou estar novamente aqui com vocês na apresentação do tema Como a crise no Brasil afeta as mulheres. O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Guilherme Falcão, Nath Sonati e Vitor Aguiar. Nas redes sociais, Nath Sonati e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.